pessoal, tô gravando um vídeo aqui. Mano, eu tinha gravado um vídeo mais ou menos não, tinha 30 minutos o vídeo e não acabou não dando certo por causa que eu fiz umas bosta aí na hora de postar e não deu certo. Pode pá. Mano, eu quero gravar esse vídeo falando um pouco sobre mim e eu quero começar desde a infância. Mano, primeiramente eu queria falar que, velho, eu tive uma infância que esse filho da puta esse caminhão tá passando agora, nunca passa. Na hora que eu começo a gravar, passa. Ônibus. Vou falar primeiro que, velho, eu tô gravando esse vídeo sem nenhum fim, sem nenhum objetivo. Gravando porque eu quero falar, desabafar. Porque é uma coisa que eu venho segurando desde... tô brincando. É uma coisa que eu quero falar e já era. Então eu vou falar, vou fazer. Mano, pra começar, a minha infância foi uma infância muito boa. Eu posso dizer assim que eu fui uma criança muito feliz porque eu sempre me divertia com pouca coisa, sabe? Jogava bola e brincava na chuva e essas coisas simples. E calma aí, vou tirar essa coisa aqui. E eu, desde pequeno, mano, eu sempre fui muito pensativo. No sentido, tipo, velho, eu ficava pensando em como, tipo, se depois que a gente morrer, qual que vai ser o sentido da vida, tá ligado? Uns bagulho tipo assim. De tanto eu ficar pensando nessas coisas, eu comecei a ficar meio triste. Tipo, foi lá na oitava série, no começo da oitava série. Comecei a ficar triste, mano, porque, tipo, como que você vai ser feliz sabendo que o mundo, uma hora, a terra vai acabar, o sol vai explodir, você vai morrer, você não vai lembrar da sua mãe, nem do seu pai, nem de ninguém, ou você vai morrer, sabe, essas coisas bem tristes, tipo, e eu ficava pensando. E na verdade eu ficava triste porque faltava fé. Qualquer ser humano, não importa se é ateu, se é Buda, se é qualquer coisa, você precisa ter fé, não importa no que. Mesmo você sendo ateu, você tem fé na Terra, tipo, que veio do Big Bang, essas coisas. Alguma coisa você tem que acreditar, você tem que ter alguma coisa pra você se estruturar. Ah, mas eu não sou nada, eu não penso nada. Você precisa, velho. Porque uma hora ou não, você vai cair, vai bater uma bad que eu vou falar pra você. E aí, mano, foi aí que eu fiz o acampamento da restauração. E lá eu me encontrei com Deus. E foi, tipo assim, a parte que eu mais, assim, uma das partes mais importantes da minha vida, porque foi meu primeiro encontro com Deus. Eu amadureci bastante na questão religiosa, na minha vida mesmo, sabe? Eu soube lidar mais com as situações, essas coisas. E foi uma parte importante da minha vida, porque eu amadureci, cresci e comecei a ter mais, assim, mais coisas, mais um pensamento maior. E no primeiro colegial, eu entrei pro primeiro colegial e vem todo aquele pensamento, né? Nossa, eu entrei no colegial e tal. E, mano, uma coisa engraçada que eu sempre pensei é falar, mano, quando que eu vou pra balada, velho? Eu só quero saber disso, não importa. Quando que eu vou pra um negócio que se chama balada? Porque, velho, eu via, tipo, meus primos saindo, falando, você vai seguir pra balada e tal. Falando, mano, deve ser muito louco, tipo, tom, 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 tom. E os caras lá dançando, pai, eu ficava imaginando, velho, eu ficava querendo. Eu ficava, mano, deve ser uma coisa muito fora de mundo, tipo, muito louca. E aí, mano, no primeiro colegial, foi uma fase muito boa pra mim também, porque eu aprendi bastante coisa. Aprendi que, tipo, em todo ano você acha que você tá grande o suficiente pra, tipo, ter suas próprias coisas, pagar... Mano, sempre falta alguma coisa. Tipo, eu, pelo menos, achava que, nossa, eu já podia morar sozinho, que eu sabia me virar. Mano, não sei nem como funciona pra ir no banco sacar dinheiro, por exemplo. De verdade, eu não sei mesmo. E tem gente mais nova do que eu que sabe, porque, sei lá.
Tá, daí no primeiro colegial passou tudo isso, passou tudo isso, e no segundo colegial, no fim do segundo colegial, até metade do terceiro, eu namorei. E nesse tempo que eu namorei, eu amadureci bastante também, porque eu aprendi como é mulher, o quão você precisa ter paciência com uma mulher, porque não é fácil, namorar não é fácil, tanto para a mulher quanto para o homem não é fácil, mas assim, tanto quanto a mulher precisa ter paciência com o homem também precisa ter com a mulher, porque, velho, nada justifica um homem bater numa mulher, mas que, mano, é foda namorar. E daí tem todo aquele negócio, né? Terminamos, daí eu fiquei triste, eu chorei pra caramba e tal. E tipo, eu, eu namorei um tempinho, daí terminei. Daí nesse tempo que eu terminei, eu fui pra primeira festa, né? Eu lembro que eu só fui por causa que a minha ex lá, ela tinha ido numa festa. Falei, ah, foda puta, ela vai naquela, eu vou na outra. Daí eu peguei e fui. Tipo, ela foi no churrasco, eu fui numa festa muito louca aí, que eu nem sabia como é que funcionava. Daí eu vi. Daí eu fui, nossa, eu gostei pra caramba, pá. Foi minha primeira, tipo, balada, minha primeira festa. Foi minha primeira balada, tipo, balada mesmo. Daí. E daí, mano, eu fui. E daí a gente voltou a namorar e tal. Daí não dava mais certo e tal. Daí a gente terminou. Daí, mano, o bagulho ficou muito louco, tá ligado? Eu fiquei muito, tá ligado? Muito zoeiro. Eu saía com meus amigos, mano, não tinha limite pra voltar. Minha mãe falava, moleque, você não vai sair daqui não. Senão eu falei, senão o que, mano? Eu falava, senão o que? Senão o que vai me acontecer? Hein? E o seu relógio? Qualquer fita do céu pitar na hora que eu tô gravando o vídeo, mano. Daí, mano, o bagulho foi muito louco. Daí a gente terminou. Daí, pá, comecei a sair mais com meus amigos. E todo final de semana eu saía, mano. Todo final de semana, mano. Não tinha um tostão. Eu saía, fazia alguma coisa. E daí, mano, foi muito legal porque quando você termina, você amadurece também. Porque, tipo, quando você tem seu primeiro namorado, seu primeiro amor, depois que você termina, começa a cair sua ficha de tudo, essas coisas e tal. E daí fui em show, festa e tal, vi muita bosta, fiz muita bosta também. Tipo, não bosta, tipo, bebi, TPT, essas coisas. Não fiz nada disso. Só que, mano, não parava de sair e tal. E é muito bom ficar solteiro, velho. É assim, né, mano? É com meu pai, é o que todo mundo fala. Quando você tá solteiro, você quer tá namorando. E quando você tá namorando, você quer tá solteiro. E eu ainda tô numa fase que eu ainda tô curtindo a minha vida de solteiro. Tá ligado? Se for pra aparecer, que apareça. Vou deixar meu WhatsApp. E, mano, o bagulho foi muito louco mesmo. No terceiro colegial, tem tudo aquilo, né? Enem, 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 Enem. É só isso o terceiro colegial. Faculdade, 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 faculdade. A escola não, tipo, ela te dá todos os instrumentos. Ela te dá todas as armas pra você sair pro mundo e fazer um vestibular. Mas e se? Esse é o problema da escola. Eles não ensinam, por exemplo, e se eu não passar no vestibular? Ou se eu não quiser fazer uma faculdade, o que acontece de mim? Tipo, não existe isso na escola. Ou você passa numa faculdade, ou você passa numa faculdade. E não é bem assim. Por exemplo, eu não vou fazer faculdade ainda, eu quero tirar minha habilitação e tal, daí depois começar a fazer uma faculdade, tipo, já habilitado. É um plano meu, tá ligado? Mas uma coisa que no terceiro colegial atrapalha a cabeça de muita pessoa a fazer muita coisa que podia ser melhor do que simplesmente começar uma faculdade que de repente não é a que você quer, ou de repente não é a que você não precisa, ou de repente você nem consegue morar sozinho, não consegue manter a faculdade, e daí vem tudo isso, você tranca, tem que pagar, tá ligado? Eles não te explicam essa parte de, do possível não dar certo numa faculdade. E
isso é uma coisa que atrapalha muito a cabeça de muita pessoa no terceiro colegial. E o que marca cada pessoa é a maneira de que você passa por essas situações que provam que você. Que eu nem sei o que eu tô falando, tá ligado? Só tô fazendo um charme aqui pra pá, tá ligado? E mano, eu tô gravando esse vídeo mais porque, velho, não é simplesmente pra falar de mim, tá ligado? Eu passei por muita coisa que, mano, se eu contasse, tá ligado? Todo mundo ia chorar, tô zoando. Passei por situações que todo mundo já passou na vida. Algumas pessoas não, mas não é nada absurdo. Tipo, já caí de paraquedas, pulei de avião já, caí dando mortal. Já fiz várias coisas loucas, tá ligado? Geralmente todo mundo faz. Mas, mano, eu tinha gravado um bagulho, mano. Um vídeo tinha 30 minutos, mano. Tinha 30 minutos. E. Deu merda. E outra coisa legal, mano, que algumas. Outra coisa legal é que, tipo, a ideia do canal. Mano, eu descobri que eu era engraçado no primeiro colegial, quando eu comecei a imitar gente. Eu não imito, tipo, Silvio Santos, Faustão, essas coisas. Eu gosto de imitar, tipo, coisa que, tipo, eu imito as pessoas, tipo, meus amigos, eu imito os pais dos meus amigos, professor, tipo, imito caminhão da pamonha, caminhão da feira, essas coisas. Caminhão não, carro. Essas coisas, sabe? E eu comecei a imitar, então o pessoal começou a achar engraçado. A primeira vez que eu, tipo, foquei, que eu queria fazer as pessoas darem risada, foi no acampamento, quando me chamaram no palco. Não tem sensação melhor, velho, do que você subir no palco, ver tipo, todas aquelas pessoas olhando pra você, esperando você falar alguma coisa. E eles ficam tipo, mano, se você fala uma merda que não tem graça, tipo, já estraga o bagulho inteiro. Mano, mas quando você falou, tipo, quando, que nem lá, eu falei um negócio, mano, que eu imitei o coordenador lá, todo mundo conhecia, mano, todo mundo deu risada naquela hora. Velho, não tem sensação melhor do que isso, velho. Não tem sensação melhor, é inexplicável. Inexplicável. E daí veio a ideia do canal, né? Meus amigos, por que você não faz o canal e tal, não sei o que. E no começo, o canal, nossa, a gente, tipo, na sala a gente falava, mas qual vai ser o nome? Qual vai ser o nome? Qual vai ser o nome? Vários nomes já veio na cabeça da gente, veio Boquiaberto, Por Acaso, não sei o que e tal. E daí, tipo, eu vi, daí, tipo, eu peguei, eu e meus amigos, ao acaso, pá, fiz. E daí no começo eu queria fazer vídeo com um tema, tipo o Enem, e falar sobre o Enem, como se fosse, tipo, sei lá, o Cancelo, essas coisas, porque eu, tipo, curto. Mas não, mano, porque o que eu faço de engraçado tem que ser natural, tá ligado? É uma coisa minha, tipo, às vezes eu erro, faço alguma palhaçada, tipo, natural. E então o que eu parei pra pensar, velho, as coisas que eu faço é engraçado naturalmente. Tipo, pra todo mundo isso. Então, falei, mano, não vou começar a gravar de um tema que eu nunca falei na minha vida, que eu não converso com meus amigos, tipo, no meu cotidiano ou com a minha mãe. Então, eu como resolvi gravar eu mesmo, tipo, no meu cotidiano. A única coisa foda é que, vamos supor, no mercado, se eu for no mercado com meus amigos, tipo, é meio que vergonhoso, ou às vezes não dá pra filmar, ficar assim, ó. Tipo, tem que ficar com o braço levantado e tal. E eu gravo no meu celular, porque, e além de ser o meu, tipo, instrumento de trabalho, é o meu celular, então é uma foda. Eu não sei, tô com esse problema aqui. E, mano, é isso aí, mano, tá ligado? E... E, mano, várias barreiras aí, tá ligado? Vários bagulhos tentando me derrubar, tá ligado? Várias críticas no ar. E, mano, nada me derruba, tá ligado? Eu vou crescer nesse bagulho e vou ficar bem louco, tá ligado? Eu vou sair estourando aí, mano. E daqui a pouco, uns dias aí, eu vou tá aí, tá ligado? Aí na frente, mano, eu vou falar assim, ó. Mano, eu queria agradecer, vou estar lá na Globo. Mano, eu queria agradecer a todas as pessoas, as cisenses que me assistiram desde quando eu era pequeno. Ia fazer vídeos.
Eu queria agradecer a todas as pessoas que ajudaram no compartilhamento, na inscrição. E, inclusive, eu queria dar um prêmio aqui hoje, eu vou falar quando eu estiver na Globo, tá? Eu queria dar um prêmio aqui hoje para todos os meus 100 primeiros inscritos. Eles não esperam isso, mas eu tenho aqui um aplicativo que hackeia e dá pra saber quem são os 100 primeiros inscritos. Eu vou com a lista aqui e eu vou dar R$ 1 milhão para cada 100 primeiros inscritos meu. Então, se você quer ter isso no futuro, se inscreve no canal. Caso você não queira ter, não precisa de dinheiro, então nem se inscreve. Então, já que se você tem dinheiro, não quer ter dinheiro, então não se inscreve. E outra, já dizia Jesus, ó, se inscreva no canal do Guilherme e sabereis a verdade. Se não se inscreveres, não me amas. E é isso aí, falou.